Glória a Deus. Nós vamos estar começando nesta noite uma série que foi anunciada com o nome de Acelere. Mas antes de eu entrar na ministração, eu quero honrar aqui o pastor Marcelo Cruz, que foi através do livro do pastor Marcelo Cruz que fomos inspirados a trazer esta série de mensagens. Durante todo o mês de setembro, nós vamos estar tratando este tema. Olha para quem está do seu lado e diga assim: acelera o teu coração. Saia da letargia. Saia do comodismo. Amém? Deus tem algo muito especial te esperando no seu destino profético. Filipenses capítulo 3, do versículo 10 ao 14, é o primeiro texto que nós vamos estar lendo. E diz o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? Aplauda o nome do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo à igreja de Filipos, ele traz uma palavra de ordem. Ele traz uma orientação para todos aqueles que querem alcançar o seu destino em Deus. Deixe seu passado, intensifique seu presente e acelere para o seu futuro. Acelerar para o futuro significa deixar a depressão de lado, que é um excesso de passado. Deixar o estresse, que é excesso de presente. E também abrir mão da ansiedade, que é excesso de futuro. E acessar uma saúde mental, física e espiritual, que o levará a alcançar o que o eu sou já preparou para cada um de nós. Você sabe que o eu sou já preparou um destino para você? O eu sou. O eu sou o alfa, o eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. O eu sou já preparou tudo para você. Lá no seu destino, o eu sou está te esperando para celebrar a vitória. Mas durante o seu trajeto, o eu sou está com você para te fortalecer até chegar à vitória. Este é o convite de Deus para nós. Destinos existem para serem alcançados. Mais do que uma ideia distante, o destino de Deus, o destino que Deus tem para cada um dos seus filhos, é sobre frutificação. Não é alcançar simplesmente sonhos e bênçãos físicas e materiais que eu possa colocar diante de Deus e que possa sonhar, e isso é digno, não é indigno. Mas o destino de Deus é muito mais do que coisas. O destino de Deus é sobre os frutos que nós passamos a produzir a partir do novo nascimento. Frutos que abençoam vidas, frutos que transformam uma sociedade, frutos que concretizam os propósitos de Deus na terra, frutos que trazem o céu para a terra, frutos que trazem o reino de Deus para dentro da sua casa, frutos que trazem o reino de Deus para dentro do seu casamento. Esta série então tem o objetivo de levá-lo a uma recarga espiritual. Você está precisando de uma recarga espiritual? Quem está precisando de uma recarga espiritual?
Talvez você já esteja satisfeito no lugar que você já tenha chegado, mas Deus ainda não terminou. Deus não colocou um ponto final na sua história. Então, enquanto Deus não colocar um ponto final na sua história, você precisa se recarregar espiritualmente para continuar avançando, prosseguindo para o alvo. Sua história ainda não acabou. Não importa a situação que você tenha entrado aqui nessa noite, deixa eu te falar uma coisa, vai passar o que você está vivendo, você vai passar por este lugar, porque você está numa corrida de fé, e nessa corrida de fé, aquilo que hoje te preocupa, é o obstáculo que você vai celebrar amanhã de ter vencido. Prosseguir rumo ao nosso destino profético, com assertividade e velocidade, rumo ao melhor de Deus para a nossa vida. Nós não podemos nos conformar com o que é bom, nós precisamos ir para o melhor, alcançar o que é melhor de Deus. Existe um caminho para cada um de nós, e este caminho está pavimentado pelas escolhas certas que fazemos. Não basta nós sabermos que temos um destino guardado em Deus, não basta simplesmente nós enxergarmos o nosso futuro com grandeza, mas nós precisamos conhecer o propósito, entender o processo e tomar decisões práticas no que fazer para viver na plenitude deste propósito. Sabe, querido, quem conhece o propósito entenderá e suportará o processo. Quem não conhece o propósito vai viver a vida toda murmurando e reclamando dos processos que Deus permite que vivamos. Eu oro para que durante esta série nós possamos acessar a maneira de Deus de construirmos um alicerce que acelere o nosso destino, a fim de que nós nos tornemos pessoas com uma visão clara e encontremos verdadeiramente a velocidade exata para cada área da nossa vida. Porque Deus quer que nós aceleremos para o nosso futuro em todas as áreas. Mais do que trazer uma mensagem otimista nessas próximas semanas, ou uma mensagem de autoajuda, a nossa oração é que possamos trazer princípios que, se você praticar, se eu praticar, nos levarão a realizações maravilhosas em Deus, que nos levarão a sair da mediocridade que talvez estejamos vivendo em algumas áreas da nossa vida. Participar de uma corrida, querido, é muito louvável. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, o que importa é participar. Não, eu vou correr nessa maratona, mas o que importa é a participação. É louvável participar de uma corrida, mas ter o foco na vitória leva o atleta a tomar algumas decisões que o levará a uma disciplina de preparação e capacitação diferenciada daqueles que estão dispostos simplesmente a participar de uma corrida. O Josiel pode nos falar muito sobre isso, né, Josiel? Josiel, que hora você acorda todo dia para treinar? Às 5 da manhã. Às 5? Quantos quilômetros você corre por dia no seu treino? Vamos falar, semanalmente são aproximadamente uns 65 por semana. 65 metros? Não. 65 quilômetros? É. Quantas maratonas você já participou? Maratona uma só. Tá, uma e corridas? Corrida já perdi as contas. Já. Quantas medalhas você já alcançou? Não sei quantas, muitas. Umas 100, 150, 200. Tá, e qual que é a temperatura que você mede para sair de casa para ir treinar, assim? Em quantos graus mais ou menos deve estar o clima para você sair da sua cama? Não importa, qualquer grau. Pode estar 0 grau, pode estar -1. Despertou o relógio, levanta e vai. Agora em junho e julho, no -1, você saiu para treinar? Claro, com certeza. Aquelas imagens no Instagram do Josiel, não é fake. Por quê? Porque ele tem um alvo. Tem alguma corrida que vai acontecer agora nos próximos dias?
Na verdade, tem uma corrida em Cascavel, né? Na semana que vem. Eu não vou poder estar, mas eu vou correr depois do culto. Eu tenho um treino de 14 quilômetros hoje. E por que você não deixa para treinar pertinho da corrida, uns 3, 4 dias antes da corrida? Fica gastando tempo, cara. Não, pastor, aí eu não vou estar preparado. Eu preciso me preparar semanalmente. Eu treino 7 dias. Dos 7 dias, 1 é descanso, que também é treino, né? O Paulo sabe muito bem disso, né? Então, senão não consigo alcançar. Vou fazer o seguinte, vou passar o microfone para ele continuar pregando. Você pegou a senha aí, meu irmão? Você pegou a senha? Tem um preço a pagar das decisões que nós tomamos. Mas em compensação, o preço que nós pagamos vai permitir não somente prosseguirmos na nossa corrida, mas acelerarmos quando necessário e alcançarmos a vitória. Sabe, querido, o importante aqui é você saber que você não está competindo com ninguém. Na sua vida você não compete com ninguém. Você não compete com o diabo, você não compete com o mundo, você não compete com a sua sogra, você não compete com a sua esposa, você não compete com o seu marido. Sabe qual é o seu maior adversário? Faz assim: eu mesmo. O maior adversário de um competidor não são os outros competidores, mas são os próprios competidores. Nós sabemos que o resultado de uma corrida também não está ligado somente à velocidade, mas sim à resistência durante a corrida. Correr com constância, manter o fôlego até o final da reta, garantirá ao competidor encerrar uma maratona com louvor. Talvez muitos de nós, na nossa corrida da fé, nós já estejamos sem ar. Estamos desacelerando. Talvez alguns, em algumas áreas, estão até pensando em desistir. Enquanto outros já estão parados em meio ao caminho. Enquanto outros, por conta de algumas corridas propostas por esta vida, desistiram de correr a corrida rumo ao seu destino profético. Quando falo em destino profético, eu não estou falando simplesmente daquilo que você vai fazer em Deus, para Deus, dentro de um contexto espiritual, dentro da igreja. Quando eu falo de destino profético, é o lugar aonde Deus quer levá-lo a cumprir com o propósito pelo qual você foi criado. O lugar aonde você vai ser usado em todo o seu potencial, que já está dentro de você. Dentro de você já tem um potencial. Mas para isso, o convite que Deus tem para nós nas próximas 4 semanas é: acelera, saia do estacionamento, saia dessa zona de conforto que talvez você tenha se colocado. Se eu perguntar para você se você está contente com o lugar em que você chegou, talvez você me diga: sim, pastor, eu já estou contente, eu já estou feliz, porque quando eu olho para trás, quando eu olho para o meu passado, aonde eu cheguei, já é uma vitória, aonde eu cheguei já está muito bom, pastora. A situação que estava o meu casamento quando eu comecei a corrida da fé, a situação que estava a minha empresa, a situação que estava a minha saúde, a situação que eu me encontrava com o meu caráter, meu Deus, eu era um traste, pastora. Aonde eu cheguei eu já estou muito feliz. Se você já está feliz no lugar que você está, imagina como você estará quando chegar no destino que Deus planejou para você. Deus tem mais. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus tem mais. Deus tem mais transformação. Deus tem mais unção. Deus tem mais conquista. Deus tem mais. Um dos maiores desafios do ser humano
Desafio para mim e para você é entender os tempos e a cadência certa que devemos colocar em cada etapa da nossa vida. Sabe, calcular errado a velocidade nas diversas áreas da nossa vida pode nos tornar vitoriosos fracassados. O que significa vitoriosos fracassados? Você tem diversas avenidas, diversas áreas que você precisa colocar uma velocidade equilibrada para que no final da sua história você verdadeiramente possa dizer: eu sou mais que vencedor. Algumas pessoas, elas colocam uma velocidade de 180 km por hora na sua vida profissional. E aí corre com todo o gás que tem, investe todas as suas forças, todos os seus recursos, todo o seu tempo em uma carreira profissional, mas aí coloca 20% no seu relacionamento familiar. Vai ser um vitorioso na vida profissional e um fracassado na vida familiar. Outros colocam uma velocidade intensa na sua vida financeira. Eu quero conquistar. Oi. Eu quero conquistar, eu quero guardar para o meu futuro, porque aí quando eu tiver 45, quando eu tiver 50 anos de idade, então eu vou colocar velocidade nas outras áreas da minha vida. Desequilíbrio, porque quando chegar aos 45, aos 50 anos de idade, tudo aquilo que acumulou de riquezas vai tomar todo o seu tempo, toda a sua energia, e você não vai alcançar o seu destino profético em Deus. O tempo de você alcançar o seu destino em todas as áreas da sua vida é hoje, é agora, mas depende da velocidade que você colocar em todas essas áreas, e para isso é necessário equilíbrio. Eu tenho tanta coisa, pastor Josué ministrou, que eu tenho que recuperar o tempo perdido. Então no tempo dos meus 19, 22, 23 anos, eu estava desfrutando da minha vida, então eu não queria estudar, ou então não tive oportunidade de estudar, mas agora eu estou lá com os meus 45 e eu começo a estudar, e eu faço uma faculdade, eu faço 2, eu faço 3, eu faço uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, e eu preciso recuperar o tempo perdido na minha corrida intelectual. Então eu preciso conhecimento, e enquanto isso está deixando a vida com Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu tenho que ler um livro de 1.500 páginas por semana, pastora. Eu não tenho tempo de fazer devocional, pastora, porque eu tenho muito trabalho da faculdade, eu tenho muito trabalho da pós-graduação, então eu não tenho tempo para ter um tempo com Deus. Sabe, isso pode acarretar muitos prejuízos. Quando nós não colocamos a velocidade correta em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você avance em todas as áreas da sua vida. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus quer que você avance em todas as áreas. Você não pode deixar para amanhã, você não pode esperar o amanhã, porque, meu irmão, amanhã pode ser que você não esteja mais aqui. Mas você pode estar aqui amanhã, mas as oportunidades que Deus te deu hoje, elas não estarão mais. E aí você vive aquele saudosismo: por que que eu não inovei? Por que que eu não avancei na minha empresa? Deus falou para mim em 2020 que era para eu tomar aqueles recursos que estavam guardados e expandir a minha empresa, mas eu fiquei com medo da pandemia. Eu guardei esse dinheiro e agora eu quero investir, mas agora não é mais o momento de investir. Tchau, a oportunidade passou. O teu concorrente já veio, já expandiu os negócios, e você fica olhando e falou: por que eu não aproveitei a oportunidade ano passado? O que eu preciso fazer para acelerar e colocar a velocidade correta em todas as áreas da minha vida? Pergunta para mim: o que eu tenho que fazer, pastora?
Primeiro, escolher crer. Escolher crer no autor da obra. Você sabe que tem uma obra escrita da sua vida? Você sabe que tem um roteiro escrito? O roteiro já está escrito. O final já está garantido. Você será vencedor. Só que ninguém vai atuar nesta obra se você não for, se você não decidir crer no autor da obra. Sabe, sair do campo dos pensamentos humanos, das sugestões malignas, dos discursos filosóficos. Enquanto eu escrevia essa ministração, o Espírito Santo começou a trazer para mim que tem muitas pessoas que têm aqueles sonhos inatingíveis. Eu vou conquistar, e sempre fica nesse discurso: eu vou conquistar, eu vou alcançar, eu vou fazer, eu serei aquilo que Deus tem aquilo que Deus quer que eu seja. Sair dos pensamentos positivos, sair da zona da insuficiência humana. Eu até gostaria, mas eu não consigo. Ou até mesmo da suficiência, fazendo tudo na força do braço, achando que você é capaz de fazer algo sozinho. E nos transportar para o campo da fé. Fala comigo, fé. Cristianismo sem fé. Cristianismo sem fé no autor da obra chamado você é uma ideologia pior do que qualquer outra ideologia que você possa professar. Não existe cristianismo sem fé. Por isso você precisa escolher crer. A fé é o único combustível que garante que você chegará ao fim proposto. Ele escreveu uma história, um roteiro e um desfecho final para você. Escolher crer no autor dessa obra também te levará a acreditar na capacidade do protagonista. Você sabe que em uma peça ou num filme, você vai ter os atores coadjuvantes e o protagonista. Da sua vida, o protagonista é você. Para de colocar a culpa nos atores coadjuvantes. Seu marido é coadjuvante, sua mulher é coadjuvante na sua história. Seus filhos são coadjuvantes, mas você é o protagonista. Para de colocar a culpa naqueles que estão ao redor. O meu filme não está saindo direito, a minha história não está sendo escrita direito, por causa do A, de B, do C e do D. Sabe quem é que é especialista em lançar a culpa no outro? Olha para quem está do seu lado e diz: Satanás, a serpente. Deixa, meu irmão, a mentalidade de sobrevivente. Deixa a mentalidade e o posicionamento de ficar assistindo o que Deus vai fazer. Pastor Josué diz que tem algumas pessoas, homens, mulheres, mas ele sempre fala com relação aos homens de honra, que tem alguns homens que se assentam e ficam esperando para ver o que vai acontecer com esse tal projeto Homens de Honra. Se acontecer alguma coisa extraordinária, espetacular, então eu me envolvo. Seja protagonista e se torne um homem de honra. Seja protagonista da história. Adota uma mentalidade, porque você é uma obra única, uma obra maravilhosa que foi escrita por Deus. A sua história foi escrita por Deus. E o diabo tenta apagar, mas ele só consegue apagar aquilo que Deus escreveu a seu respeito se você se tornar a borracha nas mãos do diabo. Ele não tem poder para tirar nenhuma linha da sua história. Mas você precisa abraçar, você precisa crer naquele que escreveu. Está na hora, meu irmão, de você crer. Você crê naquele que morreu na cruz do Calvário, não somente como um herói. Ele foi o grande protagonista da nossa salvação, mas agora você é o protagonista da sua vocação.
Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. E eu queria que você saísse da sua cadeira e você procurasse um espaço onde você pudesse caminhar um pouquinho, porque a equipe de louvor vai fazer agora vocês correr um pouquinho, né? Não é? Não esqueça, ele acorda às 5 da manhã para se preparar fisicamente. E agora ele vai dar um treino para você aí. Aleluia. Descruza seus braços em nome de Jesus. Tira suas mãos do bolso em nome de Jesus. Larga tudo que está nas suas mãos em nome de Jesus. Porque um atleta não corre de mão do bolso. Um atleta não corre de braços cruzados. Haja profeticamente nessa noite. Se levante e seja protagonista dessa história. É nessa promessa que eu estou firmada e é nessa promessa que eu prossigo para o alvo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Genoveva. Planos de fazê-la prosperar e de não lhe causar nenhum dano. Planos de te dar esperança e um futuro. Você recebe essa promessa? Eu recebo em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor.
Segundo passo de quem quer acelerar, sair do estacionamento, ter coragem para sair do estacionamento, é decidir correr riscos. Queridos, viajar com o pastor Josué pelas rodovias do Brasil é uma aventura. É uma verdadeira aventura. Mas para ele é um tormento viajar comigo. Porque eu fico o tempo todo dizendo, vai mais devagar. Não precisa ultrapassar esse caminhão. Para que você corre esse risco todo? Normalmente os homens são muito mais ousados. E no trânsito eles decidem correr riscos. Nós mulheres ficamos preocupados com o carro que está para vir. E às vezes quando nós vamos para uma BR, a gente fica atrás de um caminhão 3, 4, 5 horas. Sangue do Cordeiro. Em 33 anos andando com o pastor Josué, eu estou um pouquinho mais descansada quando ele está no volante. Porque ele tem uma direção segura, eu confio naquele que está na direção. Já tenho experiência com ele. Quando ele tinha aquele carro Dodge Dart, Charge, nem é o Dart, o Dodge Charge, descendo a estrada da Graciosa. As tias dele se converteram, andando naquele carro, porque ele pisava fundo naquele carro. Agora Deus nos agraciou com um carro muito potente. Meu Deus, ele coloca o pé assim, ó. E sabe, de andar com ele, de ver essa coragem que ele tem. Você sabe que eu gosto muito desses carros. 4.7, 5.2. Sabe, porque se você quer avançar, se você quer acelerar na sua vida, você precisa caminhar com pessoas que estão aceleradas. Pessoas que decidiram correr riscos. Assim como andar com o pastor Josué é uma grande aventura na minha vida, andar com Deus é a maior aventura da minha história. É necessário atentar para um dos maiores paradoxos da nossa mente. A ideia de que nós podemos conquistar o destino que queremos, sem nunca nos colocarmos em nenhuma posição de risco. Não basta simplesmente ter uma vontade de viver o que Deus tem para nós. É necessário vencer o medo de tomarmos as decisões necessárias para que isso aconteça. Eu sei que o nosso instinto de sobrevivência, irmãos, sempre nos apontará para a escolha mais segura, mais confortável, mais fácil. E muitas vezes aquilo que todo mundo está fazendo. Muitas vezes esse instinto nos leva a pensar que nós não precisamos fazer nenhuma escolha. Nós podemos nos acomodar e não precisamos nos expor à mudança. Para que tanta mudança? Tá bom assim, faz 35 anos que a minha vida está nesse ritmo. Então, para que eu vou buscar mudar essa história? Se nós queremos um resultado diferente na nossa vida, nós precisamos decidir correr o perigo da mudança. Há pessoas que entram em uma empresa e lá ficam por 35, 40 anos. Não porque estão satisfeitos naquela empresa, mas porque têm medo de arriscar. Tem medo de arriscar. Há pessoas que têm um sonho que foi plantado no seu coração pelo próprio Deus de empreender na sua própria empresa, abrir o seu próprio negócio, mas passa ano, entra ano e passa ano, entra ano, ele continua sendo um funcionário, porque ele tem o medo de correr riscos. Todos os grandes homens que tiveram uma vida relevante, que fizeram diferença na sua geração, viveram histórias incríveis com Deus, eles precisaram correr riscos e fazer escolhas que aceleraram o seu destino. Moisés, por exemplo,
Ele poderia escolher diante da sarça que ardia, diante da voz do eu sou, ele poderia escolher se manter no deserto, escondido atrás do seu medo, escondido atrás da sua mediocridade e dizer: Deus, aqui está bom, eu estou cuidando das ovelhas do meu sogro Jetro, eu tenho a minha mulher, eu estou bem, aqui ninguém está me perseguindo, aqui está tudo certo, Deus, por que o Senhor vem aqui mexer no meu queijo agora? Tem um livro que eu quero indicar para você. Por que mexeram no meu queijo? Quando Deus permite que algumas coisas acontecem para nos tirar da letargia. Quem mexeu no meu queijo? Esse é o nome certo. Moisés, diante da sarça, ele poderia estar diante de um quadro espiritual que estava não só apontando, mas estava acelerando para o destino que Deus o havia gerado no ventre da sua mãe Joquebede. Por conta disso, Deus livrou ele da morte no Nilo. Por conta disso, ele foi criado pela filha de Faraó. Por conta disso, ele foi preparado nas leis e na política do Egito. Mas diante daquele quadro, ele poderia decidir ficar na mediocridade da sua vida, disfarçado de prudência. Mas ele decidiu correr riscos. Ele decidiu obedecer a Deus. Ele escolheu o risco de ser incompreendido pelo seu povo, e foi. Ele correu o risco de ser ridicularizado pelos egípcios, e foi. Ele correu o risco de ser procurado por Faraó para matá-lo, e foi. Mas ele decidiu obedecer a Deus, e porque ele decidiu correr o risco, ele se tornou o grande libertador do povo de Israel. Tel Hayashi, um jovem dessa geração, um jovem pastor. Muitos dos jovens aqui conhecem Tel Hayashi. Quem são os jovens que conhecem Tel Hayashi? Pastor Josué, está bem, hein? Um jovem pastor. Ele decidiu alguns anos atrás encher os estádios em São Paulo e em Brasília de jovens para acelerar o destino profético da juventude desta nação. Alguns pastores se reuniram e falaram: Tel, você está louco, Tel. As igrejas não vão liberar seus jovens. Tel, como que você vai levar essa multidão de jovens lá para São Paulo? Tel, você não vai conseguir. Tanto que ele conseguiu, que faltava 60 dias, se não me engano, para o evento, e já não tinha mais nenhum ingresso à venda. E nós estávamos lá. Quem estava lá comigo? André. Acelerou o nosso destino profético estar naquele lugar. Acelerou o destino profético do André naquele lugar. Eu lembro que o André olhava para aquela situação e ele dizia assim: eu vou ser pastor de jovem, eu vou ser pastor de adolescente. Eu me preparei em publicidade, mas eu vou ser pastor. Ele encontrou o seu destino profético naquele lugar. Sabe o que Tel Hayashi diz sobre medo? Ele diz o seguinte: há um medo disfarçado de prudência e uma letargia fantasiosa de satisfação, que tentam nos impedir de nos levantarmos com ousadia e intrepidez, que nos levará rumo ao desconhecido, buscando viver ao máximo daquilo que fomos chamados para viver. Medo disfarçado de prudência, uma letargia disfarçada de satisfação. Já estou satisfeito ser um membro da igreja, já estou satisfeito com a minha célula, já faz 10 anos que eu sou líder de uma célula, mas eu já estou satisfeito com uma célula. Não, eu já estou satisfeito de ser auxiliar na música, eu já estou satisfeito de ser auxiliar lá no meu trabalho, eu já estou satisfeito com o nível de relacionamento que eu tenho com o meu marido. Já estou satisfeito, tá bom, eu nem mereço tanto. Já estou satisfeito com a minha casa, já estou satisfeito com o meu carro, já estou satisfeito com a minha preparação, porque afinal de contas meu pai nem sabia ler e escrever. Agora eu já sei ler e escrever, eu já estou satisfeito
Cuidado. Cuidado, porque isso pode ser uma letargia, uma apatia, um comodismo diante daquilo que Deus tem para você. Mas por medo de correr riscos, você fica parado e não toma atitude nenhuma. Davi correu risco ao enfrentar o gigante filisteu Golias. Mas isso o acelerou para se assentar no trono de Israel, onde era o seu destino. Elias correu riscos ao confrontar Jezabel e todos os profetas de Baal. Mas isto o colocou como um referencial profético para todas as gerações que vieram depois dele, inclusive a nossa geração. Ele fez história na sua geração, e Elias nos acelera para o profético até o dia de hoje. Porque nós temos coragem de no dia 7 para as ruas do Brasil? Porque nós vamos levantar a nossa voz profética, assim como Elias levantou a sua voz profética em um altar de adoração diante dos profetas de Baal. Sabe por que eu vou? Porque Elias foi. E porque Deus me deu vitória para Elias, isso me acelera, isso traz dentro de mim uma certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. Nós não vamos matar os profetas, mas nós vamos declarar que o Brasil tem um Senhor, que o Brasil tem um Supremo Senhor. O Brasil tem um Supremo Senhor, e aquele que está sentado no Supremo, aquele que está sentado nos ares, é o Supremo Juiz dessa nação. E nada vai acontecer nessa nação sem a permissão do nosso Deus. Josué correu risco, Daniel correu riscos, Maria, mãe de Jesus, correu riscos. Paulo, ele não correu risco, ele se colocava em risco. O apóstolo Paulo, ele não trilhou a corrida dele, ele não fez a corrida dele tentando se desviar dos obstáculos e do risco. Ele queria saber onde estava o risco, que lá ele ia. Por isso nós temos 12 cartas paulinas. Por isso nós temos a doutrina dos apóstolos do Novo Testamento, porque esses homens decidiram correr riscos na sua geração. Jesus foi o próprio risco. A quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? Os meus filhos se dispersaram. Os meus filhos não estão me servindo. E os meus filhos se dispersaram. A quem eu vou enviar? Eu preciso de alguém que se coloque à disposição para morrer. E Jesus disse assim: eu vou, Pai. Ele se colocou em risco por você. Que risco que Jesus correu? De crer em Deus e crer no Pai, quando Ele disse que no final você verá o fruto do seu trabalho, meu filho, e a sua alma ficará satisfeita. Você vai morrer, meu filho, mas no final você será conhecido como o Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. No final, meu filho, todas as nações da terra estarão prostrados diante de ti, dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro que foi morto, mas agora vive para sempre. Jesus correu risco. Existirá sempre 2 caminhos à sua frente: o mais lento, o mais seguro, o mais prudente, mas também o mais intenso, aventureiro, acelerado, mas também arriscado. Toma cuidado para que essa acomodação disfarçada de maturidade e prudência te deixe no acostamento da sua vida. E você começa a ver as pessoas avançando, você começa a ver a igreja avançando, e você fica num descontentamento. Ai, mas sabe o que é? Eu já fui assim como esse irmão é novo convertido, então tudo que ele escuta, ele acha que vai acontecer. Meu irmão, o irmão novo convertido, ele tem fé no seu coração. Talvez a tua fé esfriou, e você chama isso de maturidade. Isso não é maturidade. Ouse crer.
corra o risco de fazer prova com Deus. Faça provas com Deus. Se a tua fé esfriou, faça prova com Deus. Não permaneça dentro de um contexto de reino de Deus sem acreditar no autor da história, porque não vale a pena. É uma vida sem graça, uma vida religiosa sem graça. Se você não correr riscos no reino de Deus, você não alcança as maravilhas, os milagres sobrenaturais que o Senhor tem para você. Você não chega no lugar que Ele já preparou para você. Terceiro passo: perseverar durante os processos. Eu quero chegar no destino, mas esse negócio de processo não é comigo, não. Calma, não é o STF que levantou um processo contra você. É o próprio Deus que prepara processos na nossa vida para nos preparar para a vitória. Eu não sei que processo você está vivendo, mas Hebreus capítulo 10, versículo 36, o escritor aos Hebreus diz: vocês precisam perseverar. Fala comigo, perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Você já tem um fato. Você nasceu com um propósito escrito, estabelecido, guardado e provisionado por Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você tem a resiliência para chegar até Ele? Numa corrida não importa se você começa bem a corrida, mas se você perder o fôlego durante a corrida, você vai desistir no meio do caminho. Nós precisamos das estratégias certas. Nós precisamos da ajuda certa. Nós já sabemos, conforme o texto que nós acabamos de ler, que a esperança de alcançar o que Deus prometeu é a fé depositada na pessoa certa. Tem muitas pessoas que estão levando o homem a acreditar em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. E a palavra... esse maldito homem que confia no homem não está falando do outro homem, está falando de confiar em nós mesmos. Acreditar que por nossa própria capacidade, por nosso próprio esforço, nós vamos alcançar. O processo, querido, que Deus permite que andemos, é tão importante quanto o destino. É durante os processos da nossa vida que Deus vai permitindo que se crie uma musculatura capaz de suportar qualquer situação. Por que o Josiel diz que ele não treina na semana da corrida somente? Porque ele tem que desenvolver uma musculatura capaz de suportar as corridas que vêm à frente. Muitos de nós queremos evitar os processos. Buscamos atalhos, ignoramos os aprendizados de Deus, desistimos do que começamos, e aí o que acontece? Deus nos leva para outro processo. Eu procuro um atalho, daí entra num outro processo. Os processos permitidos por Deus é a chave da consistência, vai trazer uma consistência na sua vida. É no processo que Deus trata o seu caráter. É no processo que Deus trata a sua autossuficiência. É no processo que Deus te leva ao verdadeiro lugar onde eu e você precisamos estar para sermos vitoriosos, que é aos pés do Senhor Jesus. É no processo que Deus nos levanta para lutar com as armas espirituais, que as nossas armas não são físicas. São durante os processos que nós oramos, são durante os processos que nós buscamos a Deus, é durante o processo que a gente jejua. Chegou um processo de enfermidade em casa, oração em jejum. Chegou um processo de dificuldade no casamento, vou buscar ajuda com os meus discipuladores. É durante o processo que nós nos movemos. Não morra no processo.
Há um poder sobrenatural no processo que você está vivendo. Há um poder sobrenatural. Cada etapa, cada tempo vivido é um aprendizado que coopera para você alcançar seu destino. O tempo e o propósito são inseparáveis. São forças que vão acelerar você. Sabe, querido, nós às vezes confundimos o tempo certo com não estou pronto. A gente começa a dizer: Deus, eu ainda não sou bom o suficiente. Deus, eu ainda não sou santo o suficiente. Deus, eu ainda não estou preparado o suficiente. Deus, eu ainda não tenho dinheiro o suficiente. E o Deus está falando: vai, meu filho, acelera, meu filho. E você diz: não, Senhor, eu não tenho condição, eu ainda não sou bom o suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você: você nunca será bom o suficiente. Você nunca será bom o suficiente para alcançar os sonhos que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você mesmo. Seria impossível você estar pronto para alcançar o que Deus tem para você. O que fazer então, pastora? Quando eu estou cansado, acomodado, desistido, e ainda Deus me chama para acelerar. Eu estava querendo conversar com Deus e falar: Deus, olha só, alivia um pouco, Deus. O negócio está muito difícil aqui, Senhor, alivia, já passei a pandemia, deixa eu relaxar um pouquinho. E Deus está mandando eu acelerar, pastora? Sim, porque o reino de Deus não é acostamento, o reino de Deus não é estacionamento, o reino de Deus é um caminho que precisa ser trilhado. Ouse praticar o quarto passo, ouse praticar. Ouse praticar essa semana o que você está ouvindo aqui. Ouse praticar o que você já aprendeu durante toda a sua caminhada e a sua trajetória. A teoria deve ser sua companheira, mas não tão próxima ao ponto de fazer você romper a sua amizade com a prática. Sabe, querido, tem muita gente teórica. Eu tenho dificuldade de ouvir pessoas que só sabem o que deve ser feito, mas não fazem aquilo que ensinam aos outros a fazer. Por exemplo, pessoas que querem te mostrar, querem te ensinar o caminho do êxito no casamento, mas já faliram e já desistiram de 2 ou 3 casamentos. Pessoas que querem ensinar o caminho para o êxito ministerial, mas abandonaram o ministério. Sabe todos os passos, sabe tudo que deve ser feito, mas já abandonou o ministério. Eu tenho dificuldade de ouvir pessoas assim. Ensinam processos de enriquecimento, mas vive à custa dos pais. Vive à custa da herança que recebeu do pai. E daí ensina processo de enriquecimento. O mundo está cheio de treinadores teóricos. Você conhece esses treinadores com outros nomes, coaches teóricos. Eu não estou falando aqui contra a estratégia de coach. Eu estou falando que tem muita gente que não está disposta a praticar o que a palavra de Deus diz, e vai atrás dos coaches, procurando as fórmulas mágicas, que não funcionou nem para muitos deles, mas aí eles cobram um valor exorbitante para ensinar você a fazer o que eles não alcançaram ainda. E aí você diz: não, mas ali, se eu praticar, meu irmão, se você não pratica a palavra de Deus, você vai praticar o que o coach disser para você? Não se auto-engane. A não ser que você não pertença ao reino de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que pertence ao reino de Deus ouve a voz do seu pastor. E eu não estou falando aqui do pastor Josué. Ele é um instrumento nas mãos do Senhor para que você ouça os seus ensinamentos, os princípios e os conselhos. Mas eu estou te falando do bom pastor, do grande coach da nossa vida. Para que ir atrás, meu irmão? Para que investir o seu dinheiro? Ouse praticar.
Eu vou atrás de um nutricionista e vou fazer uma grande dieta. Ouse praticar o jejum que você vai perder mais peso do que na dieta. Ouse praticar, meu irmão. Está doendo para você, meu irmão? Está doendo para mim também. Quinto passo, acesse o sobrenatural de Deus. Esses 4 primeiros passos são irrelevantes, ou são quase impossíveis de ser dados, se você não acessar o quinto passo, que é acessar o poder sobrenatural de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, falando dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Meu irmão, sem o poder sobrenatural do Paracletos, sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, sem a nossa disposição de subir ao terceiro céu. O que significa disposição de subir ao terceiro céu? Paulo aqui está falando que Deus o levou em espírito ao terceiro céu, e lá ele teve muitas revelações. Mas nós precisamos ter fome e sede para subir a este nível de revelação, para sair desta mentalidade humana, para sair do conhecimento da palavra de Deus e mergulhar na revelação da palavra de Deus, para sair do logos e entrar na rema de Deus, para receber as revelações do Senhor ao nosso respeito. E sabe qual é a revelação que Ele traz? Meu filho, na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. Meu filho, enquanto você estiver buscando as revelações que estão no terceiro céu, eu vou estar te fortalecendo, eu vou estar sendo o seu treinador nesta corrida, eu vou estar matando a sua sede nesta corrida. Está faltando ar, o ruar de Deus virá sobre você, e você vai adiante, e você chegará ao final da corrida. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo que é impossível nós permanecermos de pé se nós não formos radicais na busca do poder do Espírito Santo. Sabe o que traz maturidade para a vida de um cristão? É o conhecimento da palavra e a experimentação da palavra através do Espírito Santo. Falei uma palavra que não sei nem se existe. Experimentação, existe, né, Eunice? Não, experimento. Minha professora lá já estava falando assim. O experimento. Você precisa ter experiências com Deus. Você não pode viver somente nas experiências dos outros. Paulo foi ao terceiro
terceiro céu, e ele era homem como você, tanto que ele diz que Deus permitiu que ficasse um espinho na carne, para que ele não se considerasse maior do que qualquer outro homem. Qual a diferença entre eu e Paulo? Qual a diferença entre você e Paulo? Talvez esteja na radicalidade com que Paulo viveu a sua vida cristã. Talvez esteja no nível de renúncia que Paulo teve na sua caminhada. Talvez esteja, eu não tenho dúvida, que esteja na fome, na sede que Paulo tinha de viver o sobrenatural de Deus. O encontro que ele teve com o Senhor foi sobrenatural. Quando você teve um encontro sobrenatural com Deus? Quando você foi para dentro do seu quarto de escuta, falou: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não se revelar para mim. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me trouxer a resposta a este respeito. Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não estiver preparado para vencer as hostes do inferno. Senhor, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Talvez em nome da maturidade espiritual, você tenha medo de correr o risco de ser considerado um fanático, de ser considerado um louco. Se eu começar a buscar essas experiências e contar essas experiências, que eu fui no terceiro céu, vão achar que eu sou louco. Sim, para aqueles que não fazem parte do reino de Deus, as coisas de Deus são loucura. As coisas de Deus são loucura para aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Mas você faz parte do reino de Deus. Ouse correr riscos de ser incompreendido pelo seu marido, quando você falar assim: entre você e Deus, eu vou ficar com Deus, então não me leve a escolher. Ouse fazer isso. Ouse fazer isso com o seu patrão, quando o seu patrão disser: se você não mentir, eu vou te mandar embora. Pois pode mandar, porque eu vou falar a verdade, porque o meu Deus é o Deus da verdade. Ouse praticar. Ouse mergulhar no sobrenatural de Deus. A minha oração nessa noite é que Deus desperte em nós fome e sede pelo sobrenatural, que você não consiga dormir mais, que o Senhor te desperte às 2 da manhã e você perca o sono. Você perca o sono até Deus nos tirar dessa letargia espiritual que está disfarçada de maturidade. Há um tempo novo. Esse tempo já chegou. Este tempo já é chegado. Foi o que nós cantamos nessa noite. Esse tempo já é chegado. Se coloca de pé em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Mas eu quero aqui falar com você que talvez você ouvindo esta mensagem, que a cultura do reino de Deus é sobre avanços. E para que a gente possa avançar no reino, nós precisamos fazer parte do reino. Talvez você me diga: pastora, o que eu faço se nem mesmo ainda eu me inscrevi nessa corrida? Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é o dia de você fazer a sua inscrição para essa corrida da fé. Hoje é o dia de você se apresentar diante do promotor desta corrida, Deus Pai. E tem uma pessoa que quer fazer a tua inscrição nessa noite. Ele chama Deus Filho. Aquele que morreu na cruz, ele faz a sua inscrição para você ser filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você entra nessa corrida da fé. Pastora, mas daí o que eu vou fazer depois que eu me tornar filho, que eu confessar Jesus como meu Senhor? Eu sou tão fraco, pastor, eu tenho tantas situações da minha vida que eu não vou conseguir vencer. Deixa eu te falar uma coisa, tem um treinador que está à sua disposição aqui hoje. Ele vai te preparar para esta corrida, e este treinador chama Deus Espírito Santo. Então Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui para que você comece a trilhar este caminho e acelere nesta corrida da fé. Eu quero convidar você para colocar a mão sobre o seu coração. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é a sua oportunidade de fazer a sua inscrição no reino de Deus. Fala comigo: Senhor Deus,
O Senhor é o grande promotor desta corrida de fé. O Senhor tem um destino profético para mim. E eu quero acessar tudo que o Senhor tem. Não somente na minha vida terrena, mas também na minha vida eterna. Por isso hoje eu decido inscrever-me no reino de Deus, através da confissão dos meus lábios e da fé no meu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados. Hoje eu decido crer em Jesus. Peço, Pai, que o Senhor me receba nos seus braços como filho amado. Peço, Espírito Santo, que o Senhor me treine a partir de hoje, que o Senhor me ensine a partir de hoje, para que eu possa alcançar tudo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, e que deseja confirmar a sua inscrição, não diante de nós somente, mas deseja confirmar, que você hoje está recebendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.